Então, semana passada nós compartilhamos, né, Cláudio, um pouco sobre justificação, sobre esse tema. E eu creio que esse tema, na verdade, ele é muito profundo, porque as Escrituras, na verdade, é a base do cristianismo, é a justificação. É a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Estou dando um tempo para ver se o pessoal entra na aula. Tá aparecendo aí para você o versículo 15, Cláudio, capítulo 2? Sim, pastor. Tá aparecendo direitinho, tá compartilhando legal aí. Perfeito. Então, só, Daniele, só para contextualizar, que você não estava na aula passada, nós falamos, né, sobre o capítulo 2 de Gálatas. O apóstolo Pedro, ele teve um confronto direto ali com Paulo, né? Na verdade, Paulo, né, confrontou ele diretamente. E aqui, esse é o versículo chave que a gente fala. Esse versículo que, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, né, Pedro comia com os gentios, mas quando eles chegaram, afastou-se e se separou, temendo os que eram da circuncisão. Então nós pontuamos, né, e é sempre bom a gente deixar claro, que toda liderança ou todo ensinamento, olha, foi no todo ensinamento que gera o temor, que lidera baseado no temor, nessa imposição, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo. Ele resistiu face a face e ele se posicionou firmemente. E ele chegou a uma conclusão e ele disse o seguinte: olha, nós não o sujeitamos nem por um momento. Nós não estamos ensinando aqui, amados, que nós vamos ir contra a liderança. Nós estamos ensinando aqui que qualquer ensinamento que esteja contrário às Escrituras, mesmo que esteja vindo de uma liderança que pode ser bem intencionada, mas está equivocada, nós temos que nos posicionar à luz das Escrituras. E não precisamos e não devemos nos sujeitar ao ensino. Eu sei que a aula sobre autoridade espiritual, submissão é um outro tema, né? E a gente ensina nessa aula o seguinte, que a submissão ela é sempre, a obediência ela é relativa. Ah, mas como assim, pastor? Se eu submeto, eu tenho que obedecer. Não, submissão é respeito, é honra, saber lidar e conversar, pontuar de uma maneira correta, na hora correta, né? Da forma correta. O apóstolo Pedro mesmo, né, num determinado momento nas Escrituras, quando eles foram presos e julgados, eles falaram para eles pararem de pregar o Evangelho. E a resposta, né, do apóstolo Pedro, em submissão às autoridades, mas não em obediência, ele disse o seguinte: olha, o que é mais justo, obedecermos aos homens ou obedecer a Deus? Então ele não afrontou, não confrontou, mas se posicionou. A obediência a Deus em primeiro lugar. E ao homem, somente se estiver de acordo com isso, com as Escrituras. E foi isso que o apóstolo Paulo fez com Pedro. E Pedro estava se sujeitando ao ensinamento desses judeus mais religiosos, desses homens mais espirituais, baseando-se no medo. Ele fugiu, ele saiu do meio dos gentios e foi ficar junto com os judeus porque ele temia. Então, se você age por medo, já é assim, você já tem um forte indício que esse ensinamento não é correto. Ah, você não pode fazer isso porque vai vir uma maldição sobre a sua vida. Deus vai te castigar, Deus vai te punir. Gente, esse ensinamento ele é contrário ao ensinamento da justificação pela fé. E isso nós precisamos ficar atentos a isso, né? E aí ele fala que, como eu disse, ele resistiu, né? Eu estou passando aí os versículos, né?
E esse é o texto-chave, gente. Esse texto aqui da Epístola de Gálatas é o texto-chave. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém pode ser justificado se não for pela fé, de acordo com as Escrituras. E se alguém tiver algum posicionamento e alguma pergunta a respeito dessa questão de justificação, porque há muita confusão, amados, no meio cristão em relação à justificação, porque muitas pessoas pensam o seguinte: se nós somos justificados pela fé e não é pela obras, então eu posso viver no pecado, eu posso fazer o que eu bem entender. Né? Alguém já teve esse pensamento? Ou vocês já ouviram alguém falar isso aí? O que vocês me falam? Pode ativar o microfone ou pode comentar aqui. Se alguém já viu algum cristão ou alguém se desculpar falando, e aí, o que vocês me falam aí? Já perceberam alguém assim, falando ou se desculpando? Fala aí, Wellington. Tá ouvindo bem aí? Ah, já ouvi e fui questionado. A Daniela já ouvi muito isso. Exatamente. Mas isso, amados, nós não precisamos nos preocupar, porque esse questionamento eles faziam também para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era acusado de ser uma pessoa que era permissiva, porque ele não incentivava, na verdade ele até combatia, né, o legalismo, a pessoa viver baseado na sua própria justiça. E o apóstolo Paulo foi o grande pregador da justificação pela fé. A fé, nesse sentido, é como se fosse o oposto da obra, da prática, do esforço. Então, ou nós somos justificados, né, pela fé, colocando toda responsabilidade, olha que interessante, toda responsabilidade em Deus. Ou nós vamos ser justificados pela nossa responsabilidade, pela nossa obra. Se você planeja viver debaixo da sua própria responsabilidade, se você quer ser justificado na sua própria responsabilidade, com o seu próprio mérito, amado, isso é uma vida muito cansativa. Por que é muito cansativa? Porque você vai errar, por melhor que você seja, por melhor que você tente fazer o que é correto, ser um bom cristão, ser um bom pai, uma boa mãe. Se você tenta ser um cristão ali que serve, que ajuda, vou te falar uma coisa. Você vai conseguir até por um momento, mas é muito pesado viver com essa responsabilidade de ser justificado pelos próprios atos. Então é óbvio que isso vai gerar um dano terrível. Por quê? Por que muitas pessoas cristãs entram em depressão, entram aí, começam a viver uma vida... Pastores que abandonam o ministério estão exaustos, cansados, porque existe um peso, uma responsabilidade muito grande. E esse peso muitas vezes se dá porque a pessoa ela tem que se mostrar apta para desempenhar algo ou alguma função diante de Deus. E esse desejo, ele é até bonito, mas, irmãos, assumir essa responsabilidade, ela é muito desgastante. O cristianismo transfere a responsabilidade para Deus. Jesus, ele começa e ele termina. A Bíblia fala que ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ah, pastor, mas então qual é a nossa responsabilidade?
que vocês acham, amados? Qual que é a nossa responsabilidade? Comenta aí para mim. Qual é a nossa responsabilidade? Eu posso fazer o que eu quero? Então, já que eu não tenho responsabilidade alguma, toda responsabilidade é de Deus, qual é a nossa responsabilidade? Amados, a nossa responsabilidade é apenas uma: é crer. É crer em Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. E, na verdade, se formos a fundo mesmo, até o próprio crer vem de Deus. A Bíblia fala que somos salvos pela graça mediante a fé, mas isso também não vem de vós. É um dom de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. E não foi a gente, não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Ou seja, irmãos, falar de cristianismo, de salvação, de verdadeira fé, tudo começa e tudo termina em Jesus. Por isso, toda honra, toda glória, todo louvor vai ser única e exclusivamente a Ele. Então, quando nós falamos de justificação, amados, isso é libertador. Para o cristão é libertador. Porque essa justificação, ela tira essa responsabilidade, esse peso que nós não podemos carregar e é impossível que a gente carregue e transfere para Jesus. E aí o cristianismo se torna o quê? Um cristianismo leve, um cristianismo verdadeiro e também um cristianismo que produz frutos. Ah, pastor, mas como assim cristianismo leve? Sendo que a Bíblia fala que nós temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. E o Senhor está pregando um cristianismo leve, um cristianismo barato? Amados, se você analisar à luz das Escrituras, viver pela fé não é um cristianismo barato, porque exige do homem uma renúncia completa. Qual é a renúncia? Ele renuncia a si mesmo. Ele renuncia a sua lógica, a sua capacidade, o seu esforço, reconhecendo que tudo vem de Deus. Então ele coloca agora toda a sua esperança, toda a sua vida, única e exclusivamente, o fundamento é Jesus. Então isso é o verdadeiro cristianismo, isso é negar a si mesmo, isso é tomar a sua cruz. Imaginem, quando Deus te chama para algo e você não tem os recursos e você age pela fé, isso é negar a si mesmo. Agora, você age pela fé em Deus, não na sua capacidade. Você age pela fé naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele está provendo para você. Então, quando isso acontece, nós estamos negando a nós mesmos e nós estamos colocando toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa capacidade, a gente está reconhecendo que é única e exclusivamente dele. Por isso, aprender sobre a justificação é libertador. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 1, fala o seguinte, que nós somos justificados pela fé, que nós somos justificados mediante a fé e por isso nós temos paz com Deus. Para que nós, seres humanos, para que a gente possa de fato viver em paz com Deus, amados, só é possível viver em paz com Deus se nós recebermos essa justiça que provém da fé. E essa justiça que provém da fé, ela tira esse peso, essa responsabilidade. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto também aí de Romanos, capítulo 8, está aparecendo aí para vocês, capítulo 8, versículo 1? Positivo. Positivo, perfeito. Olha que texto. O apóstolo Paulo está falando. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amados, para quem que não há condenação?
para quem está em Cristo Jesus. Não está falando aqui, olha, agora não há condenação para quem abandonou o pecado. Não há condenação para quem está dedicado ao ministério. Não há condenação para aqueles que estão fazendo o seu melhor. Não há condenação para aqueles que estão andando em santidade. Não, amados. A ausência da condenação, que em outras palavras é a justificação, o ser declarado justo, o ser inocentado, ser plenamente perdoado, não está relacionado a nós, ao que fazemos e ao que podemos fazer. Então ele diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? A Bíblia nos ensina que aquele que crê em Jesus, aí a Bíblia fala que o Pai, gera um novo nascimento, o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus mesmo fala, e eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Ou seja, quem está em Cristo Jesus é quem já entregou sua vida para Jesus. Um dia que você convidou Jesus para entrar no seu coração, que você falou com sua boca que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, ali, a partir daquele momento, não há condenação para você mais. Pastor, mas só isso? Amados, é só isso mesmo. Por quê? Porque a honra é dele. A nossa parte é reconhecer Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Reconhecer que nós precisamos deste Salvador, que nós precisamos de um Salvador. Quem reconhece isso, recebe o perdão, a justiça de Deus. E aí não há mais condenação. O mérito é de quem? Jesus. Qual é a nossa parte? Nós cremos. E sabemos que até esse crer vem de Deus, como foi dito aqui. Mas no versículo 2 diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Só está falando que por causa de Cristo fomos libertados dessa lei do pecado. Ou seja, nós somos salvos de quê? Somos salvos da condenação, somos salvos do poder do pecado, somos salvos da morte, somos salvos da ira de Deus, e somos salvos de tudo isso. Jesus, ele é o Salvador. Mas olha o versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Quem fez, amados? Deus. Como que ele fez o que a lei não poderia fazer? O que as obras não poderiam fazer? Ele enviou o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, isso é um ensino que liberta, que tira de nós a responsabilidade, transferindo a responsabilidade para quem? Para Ele. Porque Deus chegou à conclusão, o que era impossível a lei fazer, a obra, o esforço próprio fazer, é impossível. Deus o fez, então, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador. E olha, e ele diz o seguinte, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As justas exigências da lei. Nós falamos semana passada do padrão elevado de justiça de Deus. Deus é tão elevado que o melhor do homem, a justiça do homem, o melhor, o ápice da sua justiça, em comparação à justiça divina, o homem era comparado a um trapo imundo, trapos de imundícia, um pano podre, sujo, nojento. Ou seja, o melhor do homem, em comparação a Deus, é um trapo imundo. Então Deus envia o seu Filho, pune ali o pecado e cumpre as justas exigências da lei. A salvação pela graça não é porque Deus ele é passivo com o pecado. Pelo contrário, ele é implacável. Ele é tão
implacável, ele é tão exigente que ele cumpriu essa exigência e ele disse o seguinte, é como se ele pudesse dizer o seguinte, ninguém pode satisfazer essa justiça, então eu vou entregar o meu filho para que a minha justiça seja satisfeita. A justiça de Deus é tão elevada, mas tão elevada, e ele não abre mão dela. O que ele fez, ele mesmo, através do seu filho, cumpriu a sua justiça, satisfez. Todas as exigências da lei foram satisfeitas em Cristo e agora elas são satisfeitas em nós. Mas eu peco, eu erro, mas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, mas então o que é viver segundo a carne? Irmãos, o viver segundo a carne é não viver confiado no braço, na carne, no seu merecimento, na sua força, na sua própria justiça. Nós não vivemos segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito. Ou seja, você olha para você, eu olho para a minha vida, o que eu vejo? Eu vejo falhas, limitações, imperfeições. Muitas vezes nós erramos, né? E até fazendo o nosso melhor. Às vezes nós podemos estar fazendo o nosso melhor, mas ainda tem algo errado, tem uma intenção ali oculta. Tudo isso acontece. Mas aí, qual é a conclusão? Se eu olhar para mim, eu vou desanimar. Porque não tem jeito. Como que eu posso negar que às vezes eu sinto inveja, ou raiva, ou ciúme, ou às vezes eu torço para dar errado para alguém só porque às vezes as coisas não estão fluindo também para mim. Quantas vezes eu faço as coisas para aparecer, ou às vezes eu estou correndo muito mais atrás do natural, né? do sucesso, de empreender, de crescer, enquanto eu deveria estar priorizando o reino de Deus, a sua justiça. Ou seja, se eu olho para mim, eu vou chegar a uma conclusão desanimadora e frustrante. Então, o que nós devemos fazer? Nós olhamos para Jesus e recebemos a justiça baseado no que ele fez. Porque nós recebemos, nós temos condição de viver pelo Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, só para concluir aqui, amados, muitas pessoas pensam assim: pastor, então não é importante o que eu faço para ser aceito, perdoado? Num certo sentido, não. De fato, não é importante. Não há nada que você possa fazer para que você seja mais aceito por Deus, e também não há nada que você possa fazer, né, mesmo que seja de errado, que faça com que Deus não te aceite. Tudo está única e exclusivamente relacionado a Jesus. Né? Por causa não há condenação para quem? Quem está em Cristo. Quem está em Cristo? Quem entregou sua vida para Jesus. Quem pode viver em paz hoje com Deus, em harmonia? Quem está em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu pequei, eu não estou mais em Cristo? Se eu pecar, eu estou separado de Jesus? Porque Deus não vai estar assim ligado ao pecado. Porque tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Não é assim que fala, amados? Mas eu quero te dizer o seguinte, amados. Nós precisamos entender alguns conceitos importantes. Depois da cruz, o problema do pecado foi resolvido na cruz. A dívida foi resolvida. A exigência foi resolvida. A Bíblia fala que o escrito de dívida que nos era contrário, ele foi cancelado. Então, o pecado não faz separação do crente com Deus. Porque o pecado foi solucionado lá na cruz. Nós somos
plenamente perdoados. E é esse ensino da justificação que nós precisamos entender. Quando uma pessoa sabe que ela é plenamente aceita e que o seu pecado foi plenamente perdoado, isso não é motivo para ela viver no pecado, como muitos vão afirmar. E como fizeram essa pergunta para o apóstolo Paulo. Então se o pecado agora não faz separação, então eu posso viver no pecado. O que nós precisamos entender é o seguinte: quem nasce de novo, o seu fruto, a sua vida, a sua natureza, o resultado agora é um fruto daquilo que ele é. E ele é santo, ele é filho, ele agora tem a lei de Deus, vamos dizer assim, agora não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Então, uma mentira que o diabo usa para afastar muitas pessoas e impedi-las de desfrutar do amor e do cuidado do Pai é fazer ela achar que ela está separada de Deus por causa do seu pecado e por causa do seu erro. E aí o que acontece? Uma pessoa que está separada de Deus, que chega a essa conclusão: eu estou separado de Deus, Deus está distante de mim. Qual é a esperança para essa pessoa? Sendo que o único que poderia ajudar, auxiliar é Deus, agora ele está distante, ou seja, ele agora é o inimigo, ele é contra, ele está do outro lado, ele é um adversário. E isso é uma mentira. O problema do pecado foi resolvido na cruz. Quando nós pecamos, nós não somos e não ficamos separados de Deus. Não há mais separação. É isso que a Bíblia nos ensina. Pastor, mas esse ensinamento não é perigoso? Irmãos, esse ensinamento é um ensinamento bíblico. Primeiro. E em segundo lugar, o filho que sabe que é amado, ele vai corresponder ao seu pai. Mas tem muita gente que faz mau uso. Mas isso é inevitável. Porque há pessoas que fazem mau uso, nós não podemos deixar de falar a verdade. Imagina, se nós sabemos que Deus é Pai, que Deus é bom, Deus se representa, se apresenta a nós como um Pai, que sabe dar boas dádivas, que é bom. Mas nós vemos pais que fazem mal aos seus filhos, que abandonam, que abusam, tudo isso aí. Então, porque existem alguns pais que são mau exemplo, nós vamos deixar de falar que Deus é Pai? Não. Então, se existem pessoas que fazem mau uso da graça, nós vamos deixar de falar da graça, da justiça, do perdão? De forma alguma. O que nós precisamos entender é o seguinte: eu gosto de dizer e vou repetir. Dentro da igreja, nós temos os religiosos, e quando nós falamos que o pecado já foi resolvido lá na cruz, para o religioso é um escândalo. Não, um absurdo. Não, o pecado separa. Ele vai pensar isso. Para o carnal, para aquele que não tem compromisso com Deus, para aquele que vive no mundo, para aquele que faz coisa errada, agora ele tem uma desculpa. Mas eu vou te dizer, ele já vive no pecado. Não é que a graça ou a justificação, este ensino fez com que ele vivesse no pecado. Não. Ele só tem agora uma desculpa para viver no pecado. Ele usa esse argumento como uma desculpa, mas ele já vivia no pecado. Mas para o cristão que quer aprender, que quer crescer, que quer avançar, que quer conhecer mais do amor do Pai, este ensinamento é libertador, porque tira o peso dessa responsabilidade de uma performance e transfere tudo para Jesus. E aí o que acontece com esse cristão sincero? Ele simplesmente caminha cada dia mais em direção. Irmãos, santidade é contemplar Jesus. Se o diabo mente para você falando que o seu pecado faz com que você esteja distante de Jesus, você deixa de contemplar Cristo. E quando você deixa de contemplar Cristo, você caminha o oposto da santidade. Um abismo chama outro abismo.
Culpa, medo, condenação faz com que haja um distanciamento. Então, quando uma pessoa sabe que o seu pecado foi resolvido e quando ela erra, ela entende, eu não estou distante. Jesus não se distanciou de mim e ele pode contemplar Cristo. E quando ele contempla Cristo, ele está sendo transformado de glória em glória, a sua imagem. E isso é a santidade. Então nós precisamos entender a paz com Deus disponível para que a gente caminhe com Ele num relacionamento sem culpa, sem condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia fala. Então, o Espírito Santo, em hipótese alguma, irá nos condenar. Irá falar, nos culpar. Não é esse o trabalho e a função e a missão do Espírito Santo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Pode levantar a mão aí, pode digitar aqui no chat, eu estou observando aqui para você que está... o Rian levantou a mão. Você pode ativar o áudio, Rian, falar, ou se quiser digitar, fique à vontade. Pode me interromper, que às vezes a sua dúvida pode estar ajudando as outras pessoas. Pastor, como faz para se transformar de glória em glória? Então, como eu disse aqui, Rian, para sermos transformados é relacionamento com Jesus. É uma caminhada entendendo o que Cristo é, quem Ele é e o que Ele conquistou para nós. A cada dia que a gente cresce nesse conhecimento, Rian, nós somos transformados. Cada pregação que você ouve, cada ensinamento, cada vez, Jesus, Ele está em toda a Bíblia. Ele é o alfa e o ômega. Então, todo o ensino, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento, que você contempla e que você percebe Jesus, você está sendo transformado à sua imagem. Você está crescendo, você está se santificando. Então, isso é que é ser transformado de glória em glória. É você crescer. E o apóstolo Paulo, ele orava dizendo o seguinte, em Efésios, por exemplo, ele fala... E ele orava o seguinte, pedindo que Deus concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Quanto mais crescemos nesse conhecimento, mas que a Bíblia, que a religião fala? Que Cristo é contra, que Cristo está punindo, que Cristo está culpando. Toma cuidado, senão você vai ser amaldiçoado, você vai ser punido, Deus vai se afastar de você, Deus vai te abandonar. Então, esse não é o Cristo que as Escrituras ensinam. Então, contemplar Cristo é entender, Ele morreu no seu lugar, se fez pecado por você, por amor, Ele se entregou, Ele pagou a sua dívida sem merecermos. Nós não merecemos. Isso exalta e engrandece o amor de Deus. Nós precisamos entender isso. A graça exalta e engrandece o amor de Deus. Somos plenamente aceitos. Quando nós entendemos isso, nós podemos caminhar. E sabe o que o diabo fala para nós? Muitas vezes, ele fala para a gente olhar para a nossa vida, para os nossos resultados. Ele aponta para aquilo que nós não temos, para tentar o quê? Culpar. E aí, qual que é a conclusão? Olha, está faltando algo na minha vida, ou eu não conquistei alguma coisa, ou eu não avancei, ou eu não realizei o meu sonho. O diabo vai falar o quê? Está faltando alguma coisa, você precisa de fazer alguma coisa. Né? Foi assim com Abraão e Sara. Ele lá, olha, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí eles tentaram fazer alguma coisa. No braço, amados, não falta nada. Tudo foi feito. Nós recebemos pela fé. Nós desfrutamos pela fé. Nós agimos pela fé. Estou lendo aqui um comentário, deixa eu ver aqui. Pastor, essa afirmação sobre o pecado que você diz sobre Deus não se afastar de nós tem uma visão diferente em relação à iniquidade?
Não, amados, olha, iniquidade, pecado, tudo, todo escrito de dívida foi lançado na cruz. Foi lançado na cruz. A Bíblia fala que Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Então, é o seguinte, a nossa culpa do pecado, da iniquidade, de toda podridão, de toda nossa mazela, a nossa culpa foi lançada na cruz, em Cristo Jesus. Deus o fez pecado. Amados, Jesus, ele sempre chamou Deus de Pai. Sempre chamou Deus de Pai. Sempre harmonia, relacionamento, sempre. E aí, na cruz, Jesus, ele falou o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Então, olha, ele deixou de chamar Deus de Pai e ele foi desamparado pelo Pai. Mas como assim, pastor? Ele foi desamparado? Isso que eu ensino, que é o ensino bíblico. Porque a Bíblia fala, o pecado faz separação, é fato. Mas Deus pegou o pecado e colocou em Jesus. Então separou Jesus de Deus. Imagina, isso foge à nossa capacidade de entender. O próprio Deus foi separado. O Filho foi separado do Pai. O Filho que sempre fala, Pai, Pai, agora é Deus. Ou seja, Jesus foi separado uma vez, para que a gente fosse reconciliado para sempre. Jesus foi separado um momento para que nós pudéssemos ser plenamente reconciliados. Então, nós precisamos entender o seguinte, que Cristo é o pagamento pleno de todo o pecado. Ele deixou de chamar Deus de Pai para que a gente pudesse chamar Deus de Pai. Ele foi separado para que a gente foi unido. Olha, assim como Jesus não merecia ter sido separado do Pai, nós também não merecemos ser unidos. Mas porque ele recebeu algo, ele trocou, ele pegou o nosso pecado, cancelou o escrito de dívida, agora nós, sabe o que acontece? Nós somos plenamente aceitos. Então nós caminhamos em harmonia, nós caminhamos em paz com Deus, nós caminhamos em plena harmonia com Deus. Amém? Até aí, amados? Então é esse ensino da justificação, esse ensino dessa aceitação plena é transformador e é libertador. Então não olhe para o seu resultado. Sempre o diabo vai culpar. Mostrar, olha, se você não tem, se você não faz, se você não conquistou, porque falta alguma coisa. E nós vivemos pela fé. Nós colocamos toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa em Cristo. E o que nós devemos fazer? Nós cremos. E boas obras temos que fazer, amados? Não é que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós agora temos uma nova natureza e essa nova natureza vai gerar um novo fruto. Então não preocupe com a obra, só viva o cristianismo, porque a obra é um resultado. Na verdade não é uma obra, é um fruto. Então é isso que nós precisamos entender. Caminhe nessa fé que você está plenamente aceito, você é plenamente aceito, você é plenamente justificado e nós vamos avançar em fé. Tem um versículo que fala o seguinte, lá em Romanos mesmo, no capítulo 8, no versículo 31 em diante, que diremos, pois, diante de Deus, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E olha que afirmação, olha que pergunta. Ele fala,
quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, sendo que é Deus quem o justifica? Então o inimigo vai tentar acusar, e ele vai acusar constantemente. Constantemente. Mas a Bíblia fala o seguinte: é Deus quem te justificou. E qual que é a base da justiça? O sacrifício, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a base, ou seja, o pecado gera morte. Isso é a justiça de Deus, assim, de uma maneira bem prática. O pecado gera morte. Então, nós pecamos, deveríamos morrer. Jesus não pecou. Jesus não deveria ter morrido. Mas Jesus pegou o nosso pecado e aí ele morreu. Ele morreu pagando o preço do nosso pecado. Por isso, agora, nós podemos viver. Porque a vida que Jesus tinha direito, ele entregou para nós. Ele nos deu essa vida. Então, quem vai intentar a acusação? Quem da igreja? É um membro da igreja? É um religioso? É o próprio inimigo? É os nossos resultados? A nossa vida diária? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então é esse padrão de justiça que nos foi dado e nos permite não sermos separados de Deus. Independente se é pecado, se é pequeno ou grande, vamos dizer assim, iniquidade, independente. Aquele que crê em Jesus, que nasceu de novo, amados, isso eu estou falando para pessoas que realmente nasceram de novo. Ah, pastor, é todo mundo que está na igreja? Não, eu não estou falando. Não existe um perdão universal. Todos vão ser salvos. Não. Só será salvo quem crer em Jesus, quem aceitar Jesus, quem recebê-lo, né? Quem tiver um encontro com Jesus. Você, o dia que você convidou Jesus para entrar no seu coração, o dia que você confessou, ali você nasceu de novo. Então você recebeu esse dom da justiça. E agora nós desfrutamos. Ah, mas eu olho para mim, eu tenho visto falhas. Perfeito, mas não olhe para você. Olhe para quem você está depositando a sua fé, que é Jesus. E aí desfrute dessa presença contínua, ininterrupta, permanente de Jesus. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Então, isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui um pouco polêmica que fala o seguinte: então, para quem está em Cristo não existe maldição hereditária? Porque muitas pessoas vivem com essa ideia. Amados, eu creio nas Escrituras que não existe, na verdade não é que não existe, elas existem. Mas elas foram quebradas e canceladas em Cristo Jesus. O que nós devemos ensinar é isso. Muitas pessoas vivem debaixo de maldição, não é porque elas não existem, é porque elas não entenderam que elas foram libertas. Vou te dar um outro exemplo. Não há condenação para quem está em Cristo. É o que a Bíblia fala. E mesmo assim nós vivemos muitas vezes debaixo de condenação. Então não é que não exista, é porque a gente não se apropriou da verdade. Então, em Cristo, as nossas maldições também foram quebradas e canceladas. E nós precisamos avançar debaixo desta fé, deste ensino. Ah, mas eu estou percebendo aqui na minha família, eu estou vendo a maldição. Olha, nós não andamos pelo que nós vemos, nós nos apropriamos de uma verdade espiritual. E quando eu me aproprio dessa verdade espiritual, eu posso passar a desfrutar dela. Como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Então o que você vai falar? Você tem que se apropriar. Jesus cancelou
O escrito de dívida está cancelado, a maldição foi quebrada. Eu não aceito maldição na minha família. Então se aproprie da verdade, desfrute dessa verdade e avance. Avance neste cristianismo. Aí esse cristianismo sem esse peso é que nos traz libertação. E o apóstolo Paulo ele vai concluir que o que vai nos separar do amor de Deus? E qual é a conclusão final? Ele chega à conclusão que nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Cristo. Não é a morte, não é o presente, não é a vida, não é anjo, não é demônio, não é altura, não é profundidade, não é angústia, perigo, espada, nudez, nada, absolutamente vai nos separar do amor de Deus. Mas, amados, muitas vezes nós avançamos a nossa vida cristã. Nós avançamos na nossa vida cristã acreditando nessas mentiras. Acreditando que Deus está distante, que Deus não nos ama, que Deus não nos compreende. Por quê? Olhamos para a circunstância, olhamos para uma falta de resposta às nossas orações, olhamos para as situações adversas, seja na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, olhamos para um sonho não realizado. Por isso que eu falo, viver o cristianismo. Eu não estou falando de um cristianismo. Isso não é cristianismo barato, desfrutar da justiça. Isso é um cristianismo verdadeiro. Porque é viver pela fé. É poder olhar para circunstâncias adversas e complexas que nós não temos respostas e poder dizer: eu creio no amor e na bondade de Deus. Eu creio que Ele é comigo. Pastor, é negar a realidade? Não é apenas negar a realidade. É se apropriar da verdade. Deus é amor, Deus é verdadeiro, Deus é justo, a Bíblia fala que Deus tem planos de paz e não de mal. A Bíblia fala que Deus quer abrir as comportas dos céus, derramar bênçãos sem medida. As bênçãos ali, né, de Deuteronômio 28. Se você depois tiver um tempinho, você dá uma lida lá, Deuteronômio 28 vai falar sobre muitas bênçãos. Só que tem uma parte ali que ela pega de fato, porque faz o seguinte, ó, e começa o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, aí ele começa a colocar as bênçãos. Então tem o se. Você já deve ter ouvido, para toda promessa tem o se. E isso é verdade, mas há um ensino equivocado. O se agora não se cumpre em nós, se cumpre em Cristo. Porque nós não podemos cumprir o se de Deus. Olha, se vocês obedecerem fielmente e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos, quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso plenamente? Absolutamente ninguém. Mas existe uma boa nova, uma boa notícia. Jesus fez. Ele conseguiu fazer isso. Ele obedeceu plenamente, fielmente, cuidadosamente todos os mandamentos. E aí sabe o que aconteceu? Ele se colocou nessa posição. E aí a Bíblia fala: todas essas bênçãos virão sobre vocês e o alcançarão. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos serão abençoados. Suas colheitas serão abençoadas. A sua cesta é abençoada. O Senhor concederá que os seus inimigos sejam derrotados diante de ti. Virão a vocês por um caminho, mas fugirão por 7. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Todos os povos verão que vocês serão abençoados. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais.
O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você é abençoado ao entrar e ao sair de qualquer lugar. A bênção agora, existe uma ordem, a bênção te acompanha. Agora, eu te pergunto, para quem que a Bíblia está falando isso? Para quem obedecer fielmente. Quem de nós consegue obedecer fielmente? Absolutamente ninguém, nenhum de nós que está participando aqui dessa live desta aula tem condição de obedecer fielmente. Então, como que nós podemos desfrutar disso? Entendendo que houve na história da humanidade uma pessoa que obedeceu fielmente, Jesus Cristo. E em Romanos capítulo 8, versículo 1 fala que agora nós estamos em Cristo Jesus. Então, o se de Deus se cumpre em Jesus. Quando nós estamos em Deus, nós recebemos e podemos desfrutar. Eu leio esses textos aqui e reivindico, baseado no que Cristo conquistou para mim. Eu falo, Senhor, Jesus ele obedeceu fielmente. Jesus ele tem direito a todas essas bênçãos. Eu estou em Jesus. Eu também quero desfrutar de todas essas bênçãos. Eu estou em Jesus, eu quero receber. Tem um versículo na Bíblia, não sei se é 1 Coríntios, esqueci aqui, que fala que em Deus, em Cristo, nós temos o sim a todas as promessas. E a nós cabe dizer amém. Nós já temos o sim e nós dizemos o quê? Para apropriar das promessas? Amém. Eu recebo. Até que elas se manifestem em nossas vidas. Umas promessas se manifestam mais rapidamente, outras nem tanto. Isso até mesmo é um teste, né? Porque Deus ele nos aperfeiçoa, fundamenta, fortifica, firma, nos ajuda a crescer. Então, em Cristo, nós temos o sim e podemos desfrutar das promessas. Agora, isso é uma vida fácil, vamos dizer assim? É um evangelho barato? Não, é um evangelho que nega completamente o ser humano. Ele se abstém para viver uma vida confiada única e exclusivamente no que Jesus fez. Esse é o cristianismo verdadeiro. E quanto mais nós aprendemos a confiar no que Jesus fez, mais nós aprendemos também a desfrutar do que ele fez, do que ele conquistou. Então, o cristianismo, na verdade, amados, é desfrutar do que Cristo já conquistou. Então, é essa maturidade que nós estamos a cada dia crescendo, aprendendo. Quanto mais nós contemplamos, né, nós estamos também desfrutando. Amém, amados? Então, eu creio que eu precisei reforçar. Eu espero que semana que vem a gente entre aí no capítulo 3 de Gálatas, que para mim é o capítulo central, né? E eu creio que semana que vem nós estamos aí novamente. Obrigado aí a cada um, Pastor Ângelo aí, sempre apoiando, e aos amados irmãos aí também, que estão aqui, Elisângela, Viviane, o Thelma, o Elton, Ana Paula, Daniel, Rian, Cláudio também, sempre presente, Daniele está aí desde o início. Muito obrigado. Quero desejar um feliz Dia das Mães para cada mãe que está participando, das que estão no grupo, né? Que Deus conceda ainda mais sabedoria, graça e favor para cada um de vocês. E para todos aí um ótimo domingo e até breve. Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, viu, irmão? Deus abençoe aí. Valeu, Cláudio. Um abraço. Pessoal da live aí que quiser participar pelo Zoom, me manda no direct e a gente vai se falando. Um abraço. Um abraço a todos aí também.